Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que a gente inicia hoje a terceira aula do curso Introdução ao Marxismo Brasileiro. Hoje teremos a oportunidade de escutar uma intelectual das mais importantes no cenário acadêmico brasileiro, professora Cibele Rizek, que eu já apresentarei. O tema da nossa aula de hoje é a questão regional em Francisco de Oliveira, um dos mais célebres pensadores da intelectualidade brasileira no século XX, que nos deixou há 5 anos atrás. Antes de apresentar a palestrante de hoje, eu gostaria apenas de dar um recado à turma de que amanhã eu já postarei na nossa pasta do Drive a os textos indicados para o encontro da semana seguinte, que vai ser ministrado pela professora Cristiane Sabino de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina, com o tema racismo na obra do Clóvis Moura. Tá? Que legal. A Cristiane já me passou os textos, eu vou fazer a formatação naquele padrão, e dentro da pasta indicada, que já foi explicado aqui, como ter o acesso, né? Eu vou colocar a bibliografia dentro daquele padrão de 5 textos em ordem hierarquizados, né, conforme a disponibilidade de tempo para leitura e diferentes graus de dificuldade, né, sendo do mais fácil, obviamente, né, o primeiro texto, o texto de menor densidade, até chegar ao último, um texto de mais fôlego. Tá? Então, já iniciando o nosso encontro de hoje, eu queria fazer uma muito breve apresentação da professora Cibele Rizek, que é cientista social, tem toda a sua formação também no nível de pós-graduação em Sociologia, sempre pela USP, onde ela é professora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. A professora é autora de vários livros, algumas dezenas de artigos e capítulos de livros, né, alguns que têm sido referências nos nossos cursos aqui de graduação e pós-graduação na Unifesp. E entre eles, né, entre estes livros, eu destacaria 2 deles, organizados em parceria com o professor Francisco de Oliveira, que tiveram como aglutinador textos, como sempre, muito provocativos do nosso mestre, A Era da Indeterminação e Hegemonias Avessas, né, onde a professora tem capítulos que dialogam com esses ensaios tão importantes e provocativos e que nos fazem tanta falta do professor Francisco de Oliveira. Né? Na ocasião do falecimento do professor, eu tive a oportunidade de conceder uma entrevista a um site de uma organização de esquerda, né? E para abrir esse encontro de hoje, eu queria ler o trecho final, né? esse depoimento que tem. Francisco de Oliveira foi um intelectual criativo, visceral, destoante, ainda que controverso em certas ocasiões, mas de um modo ou de outro, poucos pensadores nos tiraram tantas vezes da nossa zona de conforto. Infelizmente, nunca fui seu aluno, mas o considero um dos meus grandes mestres. Então, é uma grande satisfação ter a professora Cibele Rizek para essa tarefa Obrigada. de introduzir a um grande pensador, né, muito conhecido pelo seu brilhante ensaio e fundante ensaio Crítica à Razão Dualista, mas um autor com uma trajetória brilhante de tantas provocativas teorizações sobre a formação social brasileira. Então, por favor, professora, muito obrigado por aceitar Eu te agradeço. o convite e fique à vontade. Muito obrigada. Então, eu preparei um PowerPoint um pouco para vocês poderem acompanhar o meu raciocínio nesse passeio pela obra do Chico. Então,
o eixo é a questão regional, mas para a gente poder chegar à questão regional, eu queria começar pela crítica à razão dualista, que vai nos dar um quadro sem o qual a própria questão regional fica meio, né, ela se apoia nessa dimensão de uma interpretação do capitalismo brasileiro, uma interpretação muito original, né, que eu chamei crítica e elegia, o que é pensar com radicalidade. Essa eu acho que é uma das grandes características da contribuição do Chico, de fato, um guia condutor, por assim dizer, da obra dele, que é uma obra cheia de provocações, mas que também é uma obra cheia de enormes precisões, enormes discussões. Então, vamos localizar um pouco o Chico. O Chico era visivelmente e orgulhosamente pernambucano, tem várias histórias dele, né, muito, muito interessantes e muito bonitas. Por exemplo, quando ele recebeu o título de cidadão honorário paulistano, ele exigiu que a gente não só levasse a Câmara Municipal para a USP, que já foi uma tarefa bastante difícil, como ele exigiu que ele pudesse receber esse título ao som do hino de Recife. Então, vocês imaginam o que é conseguir um hino de Recife e conseguir que a presidência da Câmara Municipal vá até a USP para entregar um título. Mas conseguimos. Então, ele não era do Sul, ele não era paulista, ele nunca foi mestre nem doutor pela USP, ele tem toda uma carreira muito peculiar, ele está fundamentalmente, então, mergulhado nesse Nordeste, que, como vocês vão ver, é uma paixão, e é uma paixão que perdura, né, a vida inteira. Ele é um apaixonado pela questão nordestina e regional, e ele tem uma espécie de carta de nascimento para a Academia Paulista com esse texto que é a Crítica à Razão Dualista, que é um texto de 1972. Então, precisa contar um pouco essa história de por que ele escreveu esse texto, o que estava em discussão quando ele escreveu esse texto, para a gente poder entender, até porque né, faz muito tempo que nós, vamos dizer, saímos desse quadro dos anos 70 do século passado. Então, em primeiro lugar, são os anos de chumbo da ditadura militar. Segundo lugar, evidentemente, é a ditadura militar que está em questão, claro, né? Esse texto, que está no estudo SEBRAP número 2, é um texto em resposta a um outro texto escrito pelo professor Fernando Henrique Cardoso, que se chamava Revolução Burguesa e que identificava, no golpe de 64, uma revolução burguesa no Brasil. Isso gerou uma enorme discussão no SEBRAP, naquele momento. Vocês sabem, o SEBRAP foi fundado por professores que foram caçados, né, na USP. O Chico não era professor da USP, o Chico foi para o SEBRAP a convite do Ottaviani, e o Chico vinha de algumas prisões, alguns anos de exílio, na Guatemala, no México, e ele vinha também de uma vastíssima experiência com Celso Furtado na SUDEM. Então, era essa a credencial dele, eram essas as credenciais dele. Né? Então, se a gente volta para esses anos 70, o Chico está dizendo, né, tudo isso para dizer mais ou menos o seguinte: pessoal, a Revolução Burguesa no Brasil não foi 64. Tá? 64 é uma ditadura militar, isto é uma contra-revolução e não uma revolução. Então, vamos tentar entender o que significa isso. Por que isso é tão importante naquele momento? Acho que também a gente precisa contextualizar um pouco, né? Porque há algumas teses na esquerda brasileira que apostam na necessidade de uma revolução burguesa no Brasil, ou seja, que apostam na necessidade de uma aliança da classe trabalhadora com a burguesia, no sentido de fazer com que a revolução burguesa cumprisse o seu destino civilizatório nesse país.
o que o Chico vai dizer? Olha, lamento dizer para vocês que a Revolução Burguesa aconteceu e foi 30, e foi bastante específica e foi bastante peculiar no quadro disso que a CEPAL chamou de subdesenvolvimento e que ele vai discutir todo o tempo. Então, é um pouco esse o panorama, portanto, de um Chico de Oliveira contra as teses do Partido Comunista Brasileiro, ao qual ele nunca pertenceu, isso também é importante que se diga, né? Dentro de um outro espectro de esquerda, vindo de fora da Academia Paulista, vindo de fora desse ambiente acadêmico que gerou a Sociologia da USP, enfim, o curso de Ciências Sociais da USP e o SEBRAP, um outsider, portanto, outsider de vários outros lugares, né? É tudo outro nessa trajetória dele. E ele chega com esse texto que é uma porrada. Né? O texto é pá! O texto vai batendo na própria trajetória dele, bate na CEPAL, bate no Celso Furtado, bate na hipótese do desenvolvimentismo, vai batendo, vai batendo. Esse texto, então, é uma espécie de certidão de nascimento acadêmica do Chico em São Paulo. Tá? Então, não por acaso, ele é a base de vários outros textos, né? Não por acaso é ele que vai dar origem ao Ornitorrinco, o Chico vai reler esse texto para pensar um texto importante, que é o texto do Ornitorrinco, vai reler esse texto para fazer o Elegia, vai reler várias vezes esse texto. Bom, então, quais são os temas presentes, né? Na obra clássica, na obra que ficou clássica, não nasceu clássica, mas ficou clássica, do Chico de Oliveira. A especificidade da industrialização brasileira, o processo de modernização da economia e das classes do Brasil, pode passar, viu, Wilson, se você quiser. A relação entre o que é moderno e o que é arcaico, então, qual é o peso do passado, né? E como é que a gente pode identificar cada um dos desafios do momento presente, as formas, as particularidades, as possibilidades, e o próximo slide, e impossibilidades da dominação burguesa no Brasil, a industrialização, o desenvolvimento, o subdesenvolvimento na sua face brasileira, superando seus dualismos, né? E indo muito mais fundo, vinculando tudo isso às formas de dominação e às suas condições estruturais, né? Então, a questão, vocês vão ver, é sempre uma questão econômica. Várias vezes as pessoas imaginavam que o Chico de Oliveira era um economista. Não, ele era um sociólogo. Mas ele se debruçou sobre a dimensão do desenvolvimento econômico brasileiro várias vezes, sobre as questões econômicas. Então, toda a questão que perpassa o texto e essas primeiras obras dos anos 70, entre as quais a Crítica e a Elegia, é a questão da dominação e da exploração brasileiras como dimensões endógenas, né? Como dimensões que estavam aqui dentro e não exógenas. Elas não vinham de fora, elas até vinham de fora, mas elas produziam um conjunto de relações dentro do país, endógenas, estruturantes, estruturais, né? Isto é claro que ele está pensando a partir de um rastro da melhor herança marxista, de uma herança marxista muito longe da vulgata marxista, né? Quer dizer, toda a ideia de determinação é extremamente rica, vocês vão ver, toda a ideia de vinculação entre economia e política está presente o tempo todo. Não há economia sem política e não há política sem base econômica. Né? Há, então, um apelo a essa dimensão de uma economia política de inspiração marxista fortemente dialetizada. Né? Então, ele vai nos presentear com uma recolocação de um binômio clássico naqueles pensadores que, de acordo com toda a literatura sobre o pensamento social brasileiro, inventaram o Brasil. Né? E qual que é o binômio que passa por aí? O binômio tradicional moderno, arcaico moderno. Por quê? Porque as teorias da modernização eram, por assim dizer, o grande eixo
né, de leitura da realidade brasileira, e não só da realidade latino-americana, hoje a gente diria da realidade do sul global. Eu acho muito difícil falar em sul, para mim é difícil falar em sul global, até porque eu acho que quem deu esse nome foi o norte. Então, é muito estranho, né? Nós viramos sul global. De qualquer modo, a crítica à razão dualista é um diálogo com a CEPAL, ou seja, a Comissão Econômica para a América Latina, que é esse enorme conglomerado de pensadores latino-americanos que estão debruçados sobre a questão latino-americana. Vejam, a imagem de um sul global não existia, era América Latina, tá? Então, todos eles estavam voltados para essa ideia, né, do que é o desenvolvimento, subdesenvolvimento latino-americano. Então, ele vai dizer, o Chico vai dizer que reconhece nesse diálogo, pode passar, Davidson, a única interlocução possível sobre economia e sociedade brasileiras e latino-americanas. Não se esqueçam que é uma geração de gente que foi exilada para Guatemala, para o México, para o Chile, né? Todos eles caminharam bastante pela América Latina, tiveram que se defrontar com as condições específicas desses países, se defrontaram com uma questão fundamental que o Fernando Henrique e o Enzo Faleto nomearam como dependência. O Chico está dizendo, olha, tudo bem, tem um conjunto de condições externas, só que a gente precisa analisar a realidade brasileira não apenas a partir dessas dimensões externas, mas a partir das estruturações internas, né? Como é que isso se amalgama de tal maneira que é preciso entender qual é a forma de dominação política e qual é a estrutura de classes desse país. Vocês vão ver que isso se repete na elegia, né? Quando ele vai discutir a questão regional, ele vai discutir estrutura de classes no Nordeste, estrutura de classes no Sudeste, né? Então, tem uma dimensão fortemente econômica e fortemente política, que se articulam o tempo todo até o último texto que ele escreveu na vida, né? Bom, então, ele reconhecia, né, que havia uma singularidade. Qual que era a singularidade? A singularidade vinha do fato de que o moderno, aquilo que se identificava como moderno, cresce e se alimenta da existência do atraso, do arcaico, necessariamente. Isso está profundamente enraizado na questão regional também, né? Na elegia, ele vai mostrar como o Nordeste foi, por assim dizer, relegado a esse lugar de atraso, de arcaico, né? Do arcaico. Então, nas suas palavras, ele reconhece a simbiose, a organicidade em uma unidade de contrários, em que o chamado moderno crescia e se alimentava e continua crescendo e se alimentando da existência do atrasado ou do arcaico. E a gente já vai ver como. Então, o que se reconhecia como subdesenvolvimento era, na verdade, uma produção da expansão do capitalismo. Não era um momento, não era uma fase, era a forma do capitalismo brasileiro, tá? Então, esse subdesenvolvimento, né, era a produção da expansão do capitalismo, ou seja, e essa palavra é importante, formação capitalista, e não simplesmente um momento histórico do seu processo de constituição. Ou seja, não tinha a menor possibilidade de que isso fosse simplesmente superado com o suposto desenvolvimentismo. Vejam que esse tema ele está presente ainda, né? Super presente, né? Então, por exemplo, quando a Dilma constrói um conjunto de hidrelétricas na Amazônia, ou quando se propõe a exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? Em plena Amazônia brasileira, em franca crise climática, ou quando você tem todo um conjunto de incentivos aos processos e aos projetos de mineração, ou quando se continua a abrir estrada, é disso que se trata. Nós estamos discutindo desenvolvimentismo. Ele não está morto, né? É bastante importante a gente ter isso claro, né? Então, era preciso enfatizar as estruturas de dominação
que se articulavam de dentro, a partir dessa estrutura brasileira, de dentro do país, né? E que se articulavam aos processos de acumulação próprios de países como o Brasil e, portanto, se articulavam à sua estrutura de classes. Então, isso que nós estávamos discutindo antes da aula começar, né? A direita, a extrema-direita, o que aconteceu, o que extravasou, como é que a gente pode pensar isso? Para o Chico, ele não está mais aqui, mas ele diria é preciso investigar a estrutura de classes. É precisa ver o que está acontecendo na estrutura de classes da sociedade para poder entender o que está acontecendo, né, nessas modulações e transformações do espectro ideológico político. Isso é uma forma de dominação, que, aliás, ele conheceu e que ele chamou de dominação sem política. Né? Ou, se vocês quiserem, na linguagem gramsciana, uma forma de dominação da pequena política, né? Em detrimento da grande política. Bom, a pequena política é o que o Centrão faz. Pequena política, toma lá da cá, é a cara desse patrimonialismo brasileiro, é isso, quer dizer, é esta geleia indefinida, né? Não é à toa que o livro chamava A Era da Indeterminação, né? Tem uma indeterminação que você não consegue mais perceber quem é quem. Ficou tudo gelatinoso nesse meio de campo. Isso tem a ver com a estrutura de classes dessa sociedade. Mas, bom, então, era preciso, então, enfatizar essas estruturas de dominação, né, vinculadas à estrutura de classes. Então, tem uma pergunta no texto: como é que rompe com a teoria do subdesenvolvimento? Né? Como é que faz isso? Como é que rompe? E aí, o que parece que o Chico vai apontando é que não tem como romper com a teoria do subdesenvolvimento sem ser fundamente radical. Né? Ele vai radicalizando o pensamento dele. Por quê? Porque você tinha uma preeminência das teorias da dependência que contribuíam decisivamente para que não se constituísse, olha só, uma teoria sobre o capitalismo no Brasil. Né? Então, você ficava botando a culpa, uma parte considerável da responsabilidade, nas relações externas e deixava de ver o que estava acontecendo internamente, o que estava acontecendo endogenamente. E ele diz, não, precisa fazer uma teoria, precisa entender o que está acontecendo endogenamente. Precisa ver o que está acontecendo na estruturação do capitalismo aqui, na sua especificidade. E precisa ver com radicalidade. Então, ele dizia que... por que ele rompe com a CEPAL? Porque ele tem certeza que as teorias da modernização e da dependência marginalizariam e truncariam as perguntas a respeito do desenvolvimento econômico capitalista no Brasil. E essas perguntas são: a que e a quem serve? A que e a quem se destina? Né? Que são perguntas que estão aí, né, gente? A que e a quem serve? A que e a quem se destina? Então, a teoria do subdesenvolvimento teria assentado as bases desse desenvolvimentismo, tá certo? Desse desenvolvimentismo, o que teria desviado a atenção teórica e a ação política da questão da luta de classes. Pode passar, Davidson. Que era para o Chico a questão fundamental, né? Desse ponto de vista, absolutamente fiel, vamos dizer assim, a um ideário fortemente ancorado no marxismo castiço, por assim dizer, né? E você ignora o problema da luta de classes justamente no momento em que uma economia de base agrária se transforma numa economia industrial e urbana. E aí ele fala, não dá para fazer essa leitura sem entender que isso é necessariamente luta de classes. Tá? Bom, então, o primeiro aspecto, eu acho que bagunçou isso aí, mas bom. O primeiro aspecto era, ele vai levantar pelo menos 3 aspectos importantes. O primeiro aspecto é a centralidade da legislação trabalhista. Por que ele vai pensar essa centralidade? Primeiro, porque tem Estado, né?
Então, o Estado intervém e começa a regular e a unificar um mercado de trabalho, né? E a legislação trabalhista é fundamental para o processo de acumulação a partir dos anos 30. Né? Ela é central e ela acaba apontando para uma limitação estrutural do que se poderia reconhecer como um mercado livre de trabalho no Brasil. Com quem que ele está dialogando, com o que ele está dialogando? Com a história do trabalho no Brasil, com uma história assentada na escravidão. Né? E aí, várias vezes a gente discutiu a questão da escravidão como legado e como presença, e o que o Chico apontava era a absoluta importância de se ter claro não apenas o passado escravocrata, não apenas a sombra do passado, mas a maneira como esse passado era permanentemente atualizado no presente. Né? Então, a legislação trabalhista interpretou o salário mínimo rigorosamente como trabalho de subsistência, quer dizer, ela já nasce, né, como salário de subsistência, ela já nasce regulando o salário como salário de subsistência, né, quanto custa sobreviver, tá? E isso é muito importante. Isso é muito importante porque é decisivo que as leis trabalhistas, eu estou citando, né, fazem parte de um conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo modo de acumulação. Está aí a Revolução Burguesa. Ela instaura um novo modo de acumulação. Né? E, para tanto, o que acontece? Você tem todo um processo de transformação das relações campo-cidade e de êxodo, né? De afluência muito, muito significativa da população para as cidades. Essa população vai virar exército de reserva, e isso é fundamental para o padrão de acumulação. Por quê? Porque isso permite que você mantenha o salário como um salário de subsistência, como um cálculo da subsistência. O segundo aspecto é que não dá para entender esse processo sem Estado. O Estado opera todo tempo o Estado está aí operando um conjunto de medidas que vai permitir a industrialização. Né? Então, a intervenção do Estado na esfera econômica é fundamental. Por quê? Porque o Estado regulamenta os demais fatores além do trabalho. O que ele faz? Ele fixa... vejam que a gente ainda é capaz de reconhecer um monte de coisa que eu vou falar agora. Fixa preços, por exemplo, petróleo. Distribuição, ele fixa a distribuição dos ganhos e das perdas entre os diversos estratos ou grupos de classe que detinham capital. Ele determina gasto fiscal com fins direto ou indiretamente reprodutivos, quer dizer, o Estado intervém na reprodução do capital e intervém na reprodução da força de trabalho, por exemplo, regulando juros, né? Por exemplo, regulando de formas de distribuição, se vocês quiserem, todas as taxas, né? Selic, todas, enfim, o governo da moeda, o governo de fundos públicos, os investimentos públicos, tudo isso, em última instância, conforma uma ação do Estado que é super, super importante. Vai interferir na produção de subsídios em todas as atividades produtivas. Então, o papel do Estado era o de criar as bases para a acumulação capitalista industrial e criar a base da reprodução desta acumulação no nível das próprias empresas. Então, isso aí é super importante. Por quê? Porque o Estado vai atuar no sentido de fazer o Estado varguista, né? A partir dos anos 30, a partir do ponto de inflexão de 30. Ele vai fazer com que a empresa capitalista industrial seja a unidade mais rentável do conjunto da economia. Ou seja, ele vai fazer com que a fábrica seja o centro do processo de acumulação. Não era, né? Era a agricultura. Tá? Essa transição foi uma transição muito difícil, específica, e exigiu política, exigiu Estado. Tá? Isso, então, vai fazer com que um conjunto de funções do Estado emerjam e se ampliem. E essa é uma dimensão bastante importante. Só para a gente lembrar, por exemplo, o Estado no Brasil foi fundamental para produzir
toda a infraestrutura necessária para a industrialização. A Petrobras fez parte disso, né? Petrobras, o petróleo é nosso, como empresa estatal. Volta Redonda fez parte disso. E é muito interessante a gente pensar que isto, nos anos 40, 50, era modernização. Olha que coisa curiosa. A palavra modernização, nos anos 90, virou o avesso disso. Então, o que era modernizar nos anos 50? Era fazer com que o Estado subsidiasse as condições da industrialização. O que era modernizar nos anos 90? Era destruir. E continua sendo. Né? É muito impressionante, porque essa destruição ainda não acabou. Está quase, mas ainda não acabou. Né? Então, modernizar, a palavra moderno, modernidade, modernização, mudou de sentido. Era uma dimensão de produção dessa infraestrutura pelo Estado e passou a ser sinônimo de privatização, de desestatização. Tá? Então, você tem um processo de destruição, de criação, que vão ser superpostas, e aí o Chico vai dizer, e que vão ser lidas como uma espécie de socialismo dos tolos, porque isso não tem nada de socialismo, né, gente? Pelo contrário, isso é o envolvimento de um Estado no processo de acumulação do capital, no processo de realização do capitalismo. Tá? E ele vai dizer, então, tem um monte de versões à direita e à esquerda do que ele chamou lá em 72 de socialismo dos tolos, que viam no Estado, no estatismo, sem se fazer nunca, uns e outros, estou citando, a velha pergunta dos advogados, a quem serve tudo isso? Que é a grande pergunta, a quem serve tudo isso? Bom, terceiro aspecto é a agricultura. Isso é fundamental para que a gente possa depois, obrigada, Deus, para que a gente possa depois entender toda a questão Nordeste, elegia de uma região, toda a concepção, espera aí que eu vou beber uma água, de região. Então, a questão da agricultura era fundamental para manter o custo de reprodução da força de trabalho rebaixado, né? Suprir as necessidades de bens de capital intermediários de produção externa. Por quê? Porque você importa, você exporta, importa. Então, a agricultura que exporta e que financia essa importação. Além disso, manter a comida a baixo preço é fundamental para manter salário baixo. Tá? E manter salário baixo é fundamental para você elevar os patamares de acumulação, fazendo da fábrica, da empresa industrial, o eixo desse processo, a unidade mais rentável do sistema. Então, a agricultura não podia constituir um obstáculo. Ele está discutindo com os desenvolvimentistas todos e com a CEPAL. Está falando, essa agricultura não é obstáculo à centralidade do processo da acumulação urbano-industrial. Pelo contrário, é condição. Tá? Então, essa agricultura de subsistência, poceiros, parceiros, meeiros, é uma condição, é um nexo, ele é perfeitamente adequado à acumulação industrial, tal como ela se realizava nesse momento no Brasil. E, mais do que isso, dessa articulação dependia a viabilidade do processo de acumulação pela empresa capitalista industrial, né, que vai virar, então, a pedra de toque do processo de acumulação. Tá? Isso por um lado. Por outro lado, a expulsão maciça de mão de obra vai constituir exército industrial de reserva e vai servir, esse exército industrial de reserva, essa mão de obra sobrante, vai servir para que os salários continuem baixos, né? Exatamente porque aí o mercado de trabalho favorece esse rebaixamento salarial. Então, você tem todo um processo de urbanização com baixos salários. Né? Isso é fundamental também. Né? Isso vai dar uma conformação das formas de estratificação, de segregação socioespacial nas cidades brasileiras.
né, que persiste, se é que não se agrava. Eu acho que se agravou, inclusive, muito. Então, a solução do problema agrário, né, nos anos da passagem da economia de base agroexportadora para a urbana industrial, foi um ponto fundamental para a reprodução das condições de expansão capitalista. Então, veja, é importante a gente considerar que o Chico está sempre pensando na reprodução ampliada do capital, né? Na reprodução ampliada da força de trabalho e na reprodução ampliada do capital. Então, você tem um processo pelo qual esse capital se reproduz, produção, né? Distribuição, circulação, consumo, e a força de trabalho se reproduz. A força de trabalho se reproduz de forma simples e de forma ampliada. De forma simples, né? Eu trabalho, vou para minha casa, durmo, como, no dia seguinte vou trabalhar de novo, de forma ampliada. São contingentes de trabalhadores disponíveis para o assalariamento, né? Para esse modo de assalariamento. Então, a agricultura vira um complexo de soluções cujo denominador comum reside, estou citando, na permanente expansão horizontal, né, da ocupação, com baixíssimos coeficientes de capitalização. Vejam bem, a agricultura não exige, a agricultura naquele momento, né, não é o agrobusiness ainda, ela não exige coeficientes altos de capitalização, né? Ela acontece sem nenhuma capitalização prévia. E aí ele lança essa ideia fundamental. Ela opera uma espécie de acumulação primitiva. Tá? É uma acumulação primitiva que acontece continuamente. E aí tem uma novidade importante, que é o conceito de acumulação primitiva. Da onde que o Chico tira isso? A gente conversou muito sobre isso. Da onde que ele tira essa noção de acumulação primitiva? Primeiro, com quem ele está discutindo? Ele está discutindo com uma certa visão canônica, de acordo com a qual a acumulação primitiva era o quê? Um momento, ela era genética, né? Então, ela tinha lugar nessa origem do capitalismo, do modo capitalista de produção, e a partir de um determinado momento, a acumulação capitalista acontecia, a acumulação primitiva deixava de existir. E ele está dizendo, não, a acumulação primitiva não deixa de existir. Ela vai continuar existindo, e ela vai persistir no interior dessa acumulação, sobretudo como especificidade e como fronteira. Né? Isso é fundamental porque isso faz com que o Chico se contraponha de forma bastante radical à ideia de etapismo. Né? Não tem etapismo. Tem as duas coisas. Tem a acumulação primitiva por espoliação, por expropriação, com uma violência enorme, e tem a acumulação a partir da extração de mais-valia relativa. Vocês sabem o que é mais-valia relativa, né? Então, tá. Então, você tem as duas coisas, as duas formas. Acumulação por o que a gente chamaria hoje, o Harvey chama de acumulação por espoliação, por exemplo, todo o tempo atuando, e a acumulação capitalista típica. Esse conceito de acumulação primitiva é uma enorme inovação. Né? E aí ele vai dizer que essa acumulação primitiva é estrutural e não genética. Ela não está na origem, ela é estrutural. Isso me impressiona muito nesse texto. Muito mesmo, muito. Porque é um texto que, de certo modo, se ele tivesse sido produzido em inglês nos anos 70, muito do que se produziu posteriormente teria que, né, partir desse ponto. Mas não, ele foi escrito em português e, obviamente, ele não circulou nos meios de esquerda internacionalmente. Circulou, mas muito menos. Então, vai se explicitando um conjunto de vínculos entre, por exemplo, a produção de alimentos em área de exploração recente e o rebaixamento do seu valor, contribuindo para quê? Para os baixos salários e para um processo de acumulação do capital nas indústrias
e nas cidades. Percebo que aqui você já tem uma coisa regional importante, né? Aonde que vai acontecer essa produção agrícola e quais são as áreas do país que vão se industrializar. Você vai ter uma alteração do processo de divisão regional e territorial do trabalho, que obviamente corresponde a um processo de divisão social do trabalho, né? Então, no conjunto, esse modelo permitiu que o sistema deixasse intocadas as bases agrárias da produção, estou citando de novo, contornando os problemas de distribuição da propriedade, ao mesmo tempo que o proletariado rural que se formou não ganhou um estatuto de proletariado. Né? Não tem proletariado rural propriamente dito, tem sem terra, mas não necessariamente proletariado rural, isso nos anos 70. Então, você tem uma conciliação entre uma forma de crescimento industrial e agrícola, né? Com a criação de um mercado urbano industrial e com um confisco permanente da agricultura, que oferecia, então, como contrapartida, a manutenção de um padrão primitivo, de acumulação primitiva, nas atividades agrícolas, na base de altas taxas de exploração da força de trabalho. Tá? Então, o que mantém os baixos salários nas cidades é uma altíssima taxa de exploração do trabalho no campo, tá? Com formas de produção identificadas, supostamente, com formas, abre aspas, arcaicas, fecha aspas. E o que ele está dizendo, olha, não são arcaicas, pelo contrário, elas são reproduzidas no coração do moderno. Tá dando para entender? Ou não? Tá? Dá para continuar? Tá. Então, como a gente pode ver, o padrão primitivo, arcaico, se mantém, né? Se amplia e se combina com as novas relações de produção. Onde é que elas vão acontecer? Nas cidades e nas empresas industriais, né? Com um crescimento exponencial, o crescimento industrial é exponencial, né? E esse crescimento exponencial da produção industrial entre os anos 30 até os 70, ele vai ser acompanhado de um crescimento de serviços extraordinário. E aí o Chico diz, foram as necessidades da acumulação e não as do consumo que orientaram o processo de industrialização, né? Sendo que a substituição de importações foi uma condição necessária, mas não suficiente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, não adianta dizer que a industrialização acontece por substituição de importação. Isso não quer dizer nada, porque o objetivo da produção capitalista é a acumulação do capital, e não propriamente o provimento de bens de consumo. Então, o Chico vai desenhando uma equação urbano-industrial, né? E construindo a sua centralidade no processo de acumulação. Esse outro elemento que ele vai acrescentar, ele não, né? Toda a literatura estava acrescentando, são os chamados serviços. E aí ele vai discutir com toda a teoria da marginalidade. Ele vai dizer, olha, essa marginalidade não é marginal, pelo contrário, ela é tão estruturante quanto a própria agricultura de subsistência. Tá? E aí ele vai dizer que a hipótese formulada sobre os serviços tinha por base um outro conjunto de elementos, né? Citação. O crescimento do terciário, diz o Chico, na forma em que ele se dá, absorvendo crescentemente a força de trabalho, tanto em termos absolutos como relativos, faz parte do modo de acumulação urbano adequado à expansão do sistema capitalista no Brasil. Não se está em presença de nenhuma inchação, nem de nenhum segmento marginal da economia. Em quem que ele está batendo? Na CEPAL. Mas ele também está batendo em todas as teorias do terciário inchado. Então, ele vai mostrar como o cara que tem uma pequena oficina, o cara que vende morango na esquina, o cara que vende latinha de cerveja no estádio de futebol, que é uma figura muito recorrente nos textos dele, essas pessoas todas estão provendo
um conjunto de serviços supostamente arcaicos, que de arcaicos não tem nada, que também são funcionalizados por um padrão de acumulação que vai fazer com que a força de trabalho possa sobreviver com salários muito baixos. Tá? Então, é isso, quer dizer, se está produzindo essa centralidade das empresas, né, você está produzindo uma forma de crescimento industrial bastante específico, centrado nessa empresa, partindo, né, de uma fábrica que não estava ancorada num processo anterior de divisão social do trabalho. Bom, o que vai acontecer? Ele vai lançar a mão, então, aqui, de uma ideia que é bastante significativa. Pode passar. Eu acho, né? Que é a ideia de um desenvolvimento desigual e combinado. Tá? Acho que já passei também dessa fase. Pode passar mais um slide. Esse desenvolvimento desigual e combinado, ele tira de quem? Não se esqueça, ele está discutindo com os PCs, né, com os partidos comunistas. Ele está discutindo com uma certa visão da história brasileira e da industrialização brasileira, que tem, por um lado, a matriz dos partidos comunistas, por outro lado, a matriz furtadiana da CEPAL, Fernando Henrique e tal, Celso Furtado, por aqui pela CEPAL, né, Comissão Econômica para a América Latina. Tá? Ele está batendo nessas duas frentes, e ele lança a mão dessa ideia de desenvolvimento desigual e combinado, que vem nada mais, nada menos do que do Trotsky. Então, assim, é a outra referência que ele traz para esse texto. A ideia de que você tem um desenvolvimento capitalista desigual, estruturalmente desigual e combinado. Tá? Então, a tese é da introdução de relações novas nos contextos arcaicos, pela reprodução de relações arcaicas no novo. Né? O vendedor de latinha, o cara que faz manutenção de bicicleta, o outro que tem uma oficina mecânica não sei aonde, bem artesanal, o outro que faz não sei que tipo de venda no comércio ambulante, que vai baratear ou vai, enfim, trazer uma mercadoria muito mais acessível para que esse trabalhador que ganha pouco possa comprar esse tipo de mercadoria e se reproduzir. É isso, né? É um pouco esse processo estruturante que combina desigualmente setores muito modernos com setores muito arcaicos, setores industriais avançados, com um terciário supostamente inchado, que de inchado não tem nada, porque ocupa exército industrial de reserva e permite um rebaixamento salarial impressionante. Então, a gente vai ter uma acumulação cujo eixo se transforma no setor interno, né? Concentrando, olha, isso também é super importante, concentrando renda, propriedade e poder. Então, poderia ter sido diferente? Não sei, quer dizer, se a gente pensar um pouco no processo pelo qual o Estado está intervindo, no processo pelo qual a acumulação do capital está se entretecendo a partir desses conjuntos de relações arcaicas e modernas, né? Há uma estrutura social que nasce daí, que nasce a partir da concentração de renda, propriedade e poder, e há uma estrutura política que, em última instância, está enredada com essa concentração de renda, propriedade e poder. Tá certo? Então, bom, a história e o processo da economia brasileira poderiam, então, ser entendidas como a história da expansão da economia capitalista, mas essa expansão não repete nem reproduz o modelo clássico de capitalismo. Né? Ela não repete nem reproduz o que aconteceu na Europa ou mesmo o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? E nisto, o Chico vai se diferenciar profundamente
da tese básica da dependência. Bom, acho que aqui é importante que a gente consiga entender esse processo, né, de diferenciação que vai levar a taxas de lucro elevadíssimas, né, a uma estrutura das formas de dominação que, em última instância, aprofundam essa exploração, sem a qual, então, essas formas de dominação não fariam sentido. A gente tem uma exploração muito profunda e uma dominação absolutamente acachapante. Isso vai dar no golpe de 64. Por isso que o golpe de 64 é modernização conservadora, né? E não pode ser visto como revolução. Tudo bem, ele moderniza setores da indústria brasileira, ele moderniza, de certo modo, a estrutura econômica brasileira, ele abre novas frentes de acumulação primitiva, mas ele não pode ser visto como revolução burguesa, porque ele nada tem de civilizatório, pelo contrário. Mais uma coisa interessante que o Chico mostra, já na crítica, olha só, já na crítica, em 72, a hegemonia precoce do capital financeiro, né? Uma espécie de presença muito marcante do capital financeiro e de hegemonia financeira. Tá? E, com isso, ele se distancia muito visivelmente, muito marcadamente, da hipótese do Fernando Henrique e das hipóteses da teoria da dependência e da CEPAL. Tá? Bom, daí para a elegia, o que a gente vai ter? Então, visivelmente, o que a gente vai ter na elegia é todo um conjunto de discussões, primeiro, que nasce, é muito bonito, ele escreve muito bem, né? Que nasce, ele diz, de uma paixão. Né? A elegia, se a crítica nasce de uma discussão intelectual com a CEPAL e com uma leitura canônica do marxismo, de uma interpretação marxista da história brasileira, na verdade, a elegia nasce da experiência dele na SUDENE, né? Um texto de 77, então 5 anos depois. Muita coisa aconteceu nesses 5 anos. Ele ganha um enorme reconhecimento, né? O Brasil começa a se mobilizar contra a ditadura. 77 é o ano onde tem início uma mobilização do movimento estudantil. A gente tem aqui e ali alguns indícios de que o movimento sindical começava a se agitar, e o Chico, então, nesse texto de 77, se volta para o seu próprio passado. E o seu próprio passado vai colocar em questão uma dimensão que é a experiência dele na SUDENE, a experiência dele com esse Nordeste identificado com o atraso, identificado com a agricultura, identificado com uma certa divisão regional do trabalho. A região nasce dessa divisão, né? Nasce desse processo de diferenciação e, sobretudo, a elegia de uma religião nasce de uma perspectiva de tentar pensar uma derrota, né? E é por isso que alguns dos textos dizem que há uma nostalgia e uma melancolia todo o tempo, né? Então, a análise vai se concentrar no modo como essa transição inteira, né, que ele está descrevendo na crítica, no modo como a transição do capitalismo brasileiro em direção ao processo de industrialização afetou o Nordeste, né? É um exercício muito ousado, a crítica já era, né? A elegia também porque exigia um olhar sobre a região como um momento que pressupõe o nacional e o internacional. Então, ele está aqui vendo o Nordeste brasileiro, né? Se a gente tem mapa na nossa frente, aquele desenhinho assim, né? Do Nordeste brasileiro, ele está pensando no Nordeste brasileiro, ele está pensando na história recente do Nordeste brasileiro, mas isso tem a ver, só pode ser explicado à luz de um conjunto de relações com a construção do capitalismo no Brasil, que, por sua vez, também só pode ser explicado dentro de um determinado contexto internacional. Tá? Então, olha,
ele toma a periferia como ponto de partida para tentar compreender e descrever os aspectos do todo. E isto é extremamente interessante, né? Então, ele não vai mais pegar o processo de industrialização no Centro-Sul, ele vai tentar ver exatamente essa totalidade, de que maneira ela pode ser lida a partir daquilo que foi condenado ao arcaico, foi condenado a este lugar do suposto atraso. Tá? Então, o processo social que se procura entender na elegia, diz o Chico, não é um objeto de investigação, é uma causa, é uma paixão, né? E ele mesmo vai dizer que o texto não tem cientificidade, não é verdade, ele já está se defendendo ex ante, né? E ele vai dizer que, então, esse posicionamento pode causar, estou citando, pode causar arrepios e dar de ombros por parte de muitos. E aí ele diz, essa é uma obra engajada, que não é, portanto, residência da ciência. Haveria uma multidão de argumentos teóricos para replicar, mas prefiro não seguir esse caminho. Não indaguei, pois, do surgimento da paixão. Apaixonei-me apenas e entrei na corrente. Deixei o barco correr. O que ele vai fazer, então, na elegia de uma religião região? Ele vai estabelecer um conjunto de diálogos com os autores clássicos, né? Ele vai estabelecer um diálogo com Gilberto Freire, com Celso Furtado, com Caio Prado de novo, e é muito interessante ler esses diálogos, porque num texto de 2001 ele vai voltar para esses diálogos, num texto muito bonito chamado Pensar com Radicalidade e Especificidade, no aniversário do SEDEC. Ele vai retomar todos esses diálogos na sua própria trajetória de formação, né? Vai dialogar de novo com Celso Furtado, com Gilberto Freire, com Caio Prado, mas aí com outros olhos. É muito interessante pegar esses dois momentos, como é que ele estabelece esse diálogo lá na elegia e como é que ele estabelece o diálogo em 2001. E assim, parte da elegia tem a missão de contar a história do Nordeste, mas não uma história, a história desses Nordestes, não de um Nordeste, mas de muitos Nordestes, né? Em especial a região do açúcar e a região do algodão e da pecuária, são duas coisas diferentes que se opunham no início do século XX. E é nesse processo em que ele vai tentando, né, contar a história, como é que vira uma região, como é que o Nordeste vira uma região, como é que esse desenvolvimento e esse processo de divisão regional do trabalho se estabelece no quadro da consolidação, da formação e da consolidação do capitalismo brasileiro, que ele vai definir região. Olha que coisa legal. Em vez de ele partir de um conceito abstrato de região, não. Ele vai usar a história, ele vai pensar esses vários pedaços desse Nordeste algodoeiro, pecuarista, açucareiro, para chegar a uma noção de região, né? Então, como é que ele define? Ele vai dizer, olha, entre os vários sentidos que essa noção pode assumir, um sentido econômico, um sentido social, um sentido político, um sentido cultural, antropológico, geográfico, histórico, se destaca um conceito que, aí eu abro aspas, se fundamenta na especificidade da reprodução do capital, nas formas que o processo de acumulação assume, na estrutura de classes peculiar a essas formas, e, portanto, também nas formas da luta de classes e do conflito social em escala geral. Então, isso é fundamental, tá? Então, vamos ver. Especificidade da reprodução do capital, processo de acumulação, estrutura de classes, luta de classes e conflito social. Vocês percebam que por que sem a gente partir da crítica a gente não consegue entender isso? Porque na crítica esses elementos já estão perfeitamente desenhados como elementos sem os quais não é possível entender o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Então, o que é região?
A região é o espaço onde se imbricam dialeticamente uma forma especial de reprodução do capital e, por consequência, uma forma especial da luta de classes, sem correspondência a priori entre as fronteiras dessas regiões definidas desse jeito e os limites das regiões geográficas, tal como elas são comumente conhecidas. Tá? Então, ele chega a essa noção de região, né? As relações entre reprodução do capital e uma forma especial de luta de classes. No caso do Nordeste, visivelmente, o que a gente tem é toda uma história de lutas, tanto urbanas quanto rurais, que passam pelas ligas camponesas, né, que passam pelas lutas exatamente provenientes de uma determinada estagnação, a qual o Nordeste foi, de certo modo, condenado. Tá? Então, bom, a crise econômica e social que atingiu o Nordeste, então, aí quando ele começa a pensar na Sudene, né, ele vai pensar a Sudene a partir dessa crise econômica e social que atingia o Nordeste, e ele vai mostrar que o projeto da Sudene continha uma esperança sincera. Que esperança? A esperança de que o desenvolvimento vivenciado pelo centro-sul do país pudesse se expandir para as outras regiões mediante industrialização, eliminando os bolsões do atraso. Pronto, aqui fica muito claro que o Nordeste vai ser condenado a essa condição de bolsão do atraso e que o suposto moderno é a industrialização localizada nesse centro-sul. Então, você teria uma disparidade econômica interregional e uma razão dualista que imperava no desenvolvimento, no debate sobre o desenvolvimento nacional, né? E que teria levado o governo federal a apostar numa intervenção planejada sobre a economia da região Nordeste. Isso, obviamente, nos anos 50 e 60, né? Antes da Revolução, antes do golpe de 64, da chamada Revolução de 64. Então, a Sudene possuía essa missão política, que era importante. Por quê? Porque a estagnação da economia pecuarista, algodoeira e açucareira teria, então, aberto espaço para uma ascensão de um conjunto de forças populares no Nordeste, constituídas por semicamponeses, pequenos sitiantes, meeiros, arrendatários, cuja expressão política passou a ser a das ligas camponesas, né? Então, isso só faz sentido, de novo, no quadro de um desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo brasileiro, né? A região Nordeste aparece, então, como elo mais fraco do sistema e Recife como seu centro regional, com maior intensidade, vamos dizer, condensando as contradições desse processo. Então, vejam que é por isso que, de certo modo, a gente tem que pensar um texto junto com o outro, né? Porque sem a crítica, você não consegue entender como é que, da onde que ele tira esse desenvolvimento desigual e combinado, esse processo de acumulação primitiva que é estrutural e não genética, de que maneira e por que a divisão regional do trabalho no Brasil plasma e configura esse tipo de desigualdade regional e por que, então, que o Nordeste se plasma como uma espécie de elo mais fraco. Né? Então, o avanço do capital do Centro-Sul para o Nordeste, né, se deu por meio de uma série de incentivos fiscais que compunham um padrão planejado de intervenção econômica e regional da Sudene, que é, de novo, intervenção estatal, né, para promover o equilíbrio. O Celso Furtado era o superintendente e o Chico era o número 2 da Sudene. Né? Sobretudo, então, após o golpe de 64, isso vira uma espécie de... Eles são caçados em 64. Isso vira uma espécie de mantra, né? Vamos lá, com incentivo fiscal. O efeito imediato disso foi a destruição das velhas estruturas de reprodução do capital na região. Então,
o Chico vai dizer, quanto à burguesia industrial nordestina, essa pagou um preço que jamais sonhou, e sua existência é irrepetível desde sempre e para sempre. Ele cita em castelhano Gabriel Garcia Marques. Né? Ou seja, a burguesia industrial nordestina paga um preço enorme, que é o preço da sua própria insignificância. Esse é o preço que a burguesia nordestina paga. Né? Essas regiões, então, perdem espaço para a entrada da indústria, que é concebida e financiada a partir do Centro-Sul, que vira o novo núcleo do sistema. Então, o que o Chico vai pensar? Ele vai pensar todo um processo pelo qual se estabelece um conjunto de relações de dominação interregional no país. Tá? E vai dizer o seguinte, a forma de atuação da SUDENE antecipou a imbricação Estado-burguesia internacional associada. Isso aqui, gente, é super importante, tá? Porque há aqui uma espécie de deslizamento da maneira pela qual você entende quem que é a burguesia brasileira. Que não é mais brasileira, é uma burguesia internacional associada. Né? Então, esse texto está detectando alguma coisa que é extremamente importante, que é o fato de que o Sudeste vira este centro, assim como a empresa industrial vira o centro do processo de acumulação, o Sudeste vira um centro fundamental de estruturação econômica industrial e vira um centro a partir do qual as outras regiões acabam sendo polarizadas sob a forma de uma dominação econômica muito clara. Então, essa desigualdade regional é uma desigualdade que tem um peso econômico, claro, e um peso político enorme. Tá? O texto da elegia, ele é bem enfático ao classificar como uma tragédia os efeitos sobre o Nordeste da expansão do capitalismo no Brasil. Né? Então, é isso, quer dizer, o que aconteceu no Nordeste foi, diria o Chico, nossa senhora, já falei muito, uma tragédia, mas eu estou acabando. Espera um pouquinho só. Porque é uma tragédia por quê? Porque o Nordeste passará a ser o elo mais fraco dessa cadeia, né? E isso acaba sendo até mais trágico ainda a partir do fim do milagre. O Chico está escrevendo esse texto, ao contrário da crítica, quando ele escreve a crítica em 72, o milagre ainda tinha vigência. Quando ele escreve a elegia, o milagre econômico já tinha terminado. E o fim do milagre teria, por assim dizer, explicitado de uma maneira bastante significativa as contradições desse modelo. Tá? Acho que dá para isso. Então, o Brasil se iguala, aí essa é uma hipótese bastante interessante. Ele vai dizer que o Brasil se iguala ao Nordeste, né, com o avanço de um modelo econômico baseado na altíssima concentração de renda, na dependência internacional e na reprodução das formas arcaicas das relações sociais e econômicas, como a acumulação primitiva no campo e a informalidade no setor de serviços. Então, aquilo que estava, por assim dizer, no elo mais fraco, acaba se plasmando, se capilarizando por toda a economia brasileira. É curioso perceber, por exemplo, que uma autora como a Leda Paulani, que não sei se vocês conhecem, que estuda, inclusive, todos os processos de financiarização, ela tem insistido muito na tecla de que nós estamos vivendo uma nova dependência, né? Com o processo de reprimarização da economia brasileira e com o processo avançado de desindustrialização. E é muito interessante pensar que esse padrão de desigualdade, né, não é mais só uma desigualdade regional,
é uma desigualdade interna ao próprio polo supostamente desenvolvido. Então, foi muito impressionante constatar uns dias atrás que você tem, na cidade de São Paulo, uma proporção, na cidade de São Paulo, centro dinâmico do capitalismo brasileiro, uma proporção nada desprezível de população que vive numa situação de, abre aspas, insegurança alimentar, fecha aspas, que é um nome um pouco suavizado e pacificado para fome. Né? É um pouco disso que se trata. Então, o Chico vai dizer, no final dos anos 70, que ele foi um período em que a última ficha caiu, diz ele, para muita gente. O Brasil havia mudado sob a ditadura e não era possível voltar à utopia nacional desenvolvimentista, nem avançar sem essa dura constatação. Vejam que esse tema é um tema que está na agenda, tá? A modernização conservadora, diz o Chico, foi um processo cheio de contradições, muitas das quais afetaram diretamente a vida intelectual, como a ampliação do ensino superior e das agências de financiamento a pesquisas. Né? No caso do Nordeste, a mão conservadora prevaleceu sobre a modernizante. A região preservava boa parte das relações políticas, econômicas e sociais arcaicas, sem desfrutar de grandes benefícios, após sua integração ao polo dinâmico do país. Né? Então, a história do Nordeste se assemelhava mais a uma tragédia do que a qualquer outra coisa. E aí, a saudade que o autor demonstra do período do Celso Furtado e da Sudene, em que se prometia tempos bem melhores. Né? Mas aquele projeto de futuro não realizado já era coisa do passado. A luta pela redemocratização, impulsionada pelo ressurgimento das forças populares, alimentou mais uma vez a esperança, para em seguida fazer com que ele caísse de novo numa situação de profunda desesperança quando ele rompe com o PT, mas eu não vou discutir isso. Eu só gostaria de acabar essa fala lembrando a maneira como o Chico pensava, né? Como ele se colocou a grande missão de decifrar o que ele chamava de enigma brasileiro. Né? Ele continua falando nisso. Então, em 2001, ele nos avisa, é preciso decifrar esse novo enigma, diz o Chico, no sentido de pensar as desigualdades regionais, ele volta a isso em 2001, de pensar a federação no âmbito das diferenças entre São Paulo e o Piauí, como uma diferença de 10-1. Estou citando. Né? Temas que recolocam problemas que estavam formulados, ainda que não resolvidos pelo pensamento social brasileiro em suas matrizes clássicas. Pensar com radicalidade, com especificidade, diz o Chico, tem uma urgência cívica e uma urgência política. É a isso que estamos chamados. Certamente é preciso repensar o Brasil. O sentido exato da minha intervenção não foi o de discutir os clássicos, o que pensar nem registrar demiurgos para repeti-los, mas muito pelo contrário, resgatar o pensamento social brasileiro para não repeti-lo. Enfim, então, tinha essa dimensão de se apropriar do passado, não para repetir esse passado, mas para ir adiante, para avançar nessa dimensão de pensar a especificidade e a radicalidade como missão teórica, mas também como missão política. Acho que era isso, gente. Desculpa, falei muito mesmo. Foi excelente, Cibele. Muito bom mesmo. Eu tentei ser mais... É muito difícil, porque são textos difíceis. Mas, são textos enfim. densos, né? Francisco de Oliveira não é um autor simples, fácil, né? Como Obrigada. eu dizia no começo, ele é desconcertante. Aliás. Mas foi muito bem representado por sua fala. Temos um tempo bom para o debate. Geralmente, as aulas estão durando até mais ou menos 9h30, são 2 horas, tá, Cibele?
Então, a gente tem um Não, tempo tudo bem. bom aí, cerca de 30, 35 minutos para o nosso debate, né? Então, Tá ótimo. fiquem à vontade para, a partir de agora, como eu estava passando os slides, eu não acompanhei o chat, então não sei se alguém fez alguma intervenção pelo chat. Não, Então, fiquem à vontade para levantar a mão, abrir a câmera, abrir o microfone, escrever obrigada, pelo gente. chat, e eu vou iniciar com uma questão que é a questão mote do curso, e que eu prometi fazer a todos os convidados e convidadas, né? O mote do nosso curso aqui, Sibeli, até na aula de introdução eu fiz bastante, dei uma ênfase nisso, né? Poxa, mas como oferecer um curso sobre introdução ao pensamento marxista brasileiro que não aborda alguns dos seus cânones, né, como Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Florestan Fernandes, entre outros, né? É que o nosso recorte aqui foi basicamente trazer autores, né, mais do que dar um curso completo de história do marxismo brasileiro, isso seria necessário pelo menos umas 10 sessões para abordar todos eles. Né? Nosso mote foi trazer autores que, de certa maneira, trataram de temáticas que supostamente o marxismo em geral e o marxismo brasileiro não teriam nada a dizer. E me ocorreu justamente, né, o Francisco de Oliveira como um pensador marxista brasileiro que toca numa questão que supostamente o marxismo brasileiro jamais teria visitado, que é a questão regional. Uhum. Ele mesmo faz referência a isso no texto, né, quando ele diz, que uma nota de rodapé, que as referências são escassas, né, no Isso. marxismo brasileiro para tratar a questão regional. E ele cita, inclusive, o Gramsci, né, na questão Sim. meridional, como uma referência importante nesse sentido. Né? Mas, embora as referências sejam escassas e continuam sendo escassas, né, como você disse, ele perseguiu com esse diagnóstico, né, de que a questão não estava muito bem sanada pela bibliografia, né, pelos estudiosos da questão, ele deu algumas pistas fundamentais para a construção de uma teoria marxista da questão regional no Brasil, no meu entender. Aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, se realmente se pode dizer que o marxismo brasileiro, bem representado pelo Francisco de Oliveira, tem algo a dizer de duradouro, de permanente, de estrutural para pensar a divisão regional no Brasil. Eu acho que sem dúvida. Espera um pouquinho, só que eu estou tentando achar um Você outro prefere texto que dele. acumule 2 ou 3 questões, Sibeli? Talvez. Não, mas é que essa questão, como é o mote do curso, Perfeito. né? Tem um outro texto do Chico de Oliveira, que é a Metamorfose da Ribação, que não sei se você conhece, mas acho que todo mundo conhece, né? Em que ele retoma a questão regional. Né? Vamos lá, então, em primeiro lugar, por que o texto da elegia é um texto marxista? Né? Porque, enfim, você poderia não ser também, né? Poderia ser. Tem gente que diz que ele é um marxista furtadiano, eu não concordo com isso, mas enfim. Ele continuou muito fiel ao Celso Furtado até o fim da vida, mas ele abriu uma trincheira, enfim, né? Quando tinha que discutir, ele teve a coragem de discutir com alguém que foi mestre, que foi próximo. Primeiro, por que é um texto marxista? Porque é um texto que parte de uma noção de totalidade, né? Que parte de uma dimensão totalizante ancorada no processo de construção, expansão e consolidação do capitalismo brasileiro, tá certo? Então, a questão regional, ela só faz sentido diante disso, diante desta dimensão totalizante, né?
e diante de uma dimensão que chega mesmo a atravessar as dimensões internacionais e nacionais. Não é um padrão de acumulação, que ele chama de padrão de acumulação. O processo de acumulação não é uma coisa que está restrita ao centro-sul, ou ao nordeste, ou à dependência externa, mas é estruturante. Por que é estruturante? Porque essa totalidade é uma totalidade dialeticamente pensada, né? Por isso a crítica à razão dualista, porque o dualismo não é, a contradição não é dualista. A contradição faz sentido na construção de uma totalidade contraditória e tensa, né? E desse ponto de vista, eu acho que é uma enorme contribuição. Agora, é uma contribuição que tem a ver com essa recuperação política e teórica das noções da Rosa Luxemburgo e do Trotsky, e de que, portanto, essas contribuições tinham a ver com uma disputa e uma discussão e um debate interno ao próprio marxismo, tal como ele foi lido, pensado e reproduzido no Brasil. Agora, acho que sim, acho que é uma enorme contribuição, não só, depois ele vai pensar também, por exemplo, eu assisti defesas de tese em que o Chico estava pensando na Amazônia como acumulação primitiva, né? Como fronteira de acumulação primitiva, que é uma ideia que já aparece na crítica ao transamazônica, com a chegada, né, até lá. Ou, por exemplo, pensar os grandes bolsões de agricultura de subsistência, evidentemente não MST, mas da agricultura de meeiros e parceiros, como forma de rebaixamento do custo da força de trabalho. Então, essa dimensão totalizante e dialética, eu acho que é a grande contribuição dele para pensar a região. Tá? Então, ele chega aonde? Ele chega no processo de reprodução do capital, estrutura de classes, luta de classes. É isso que conforma uma região que não é necessariamente a região administrativa. Evidentemente, aí tem Estado, né? Também. É isso. Tem alguém que levantou a mão aí. Muito bom. Até o momento, creio que somente o Luiz Paulo. Pois não, Luiz Paulo? Fala, Luiz. Primeiro, né, boa noite a todos e todas. Foi muito bom ouvir aqui a professora Cibele. Foi a minha leitura do Chico tem alguns anos, né? Eu lembro que meu professor de teoria sociológica, teoria social no Brasil, a gente fez um panorama, né, de várias interpretações e a gente focou muito, né, no ornitorrinco, né, que era grande, assim, né, a grande leitura, né, sobre o Brasil, né, podemos dizer. Então, voltar agora, né, apesar de ser mais rápido e tudo mais, né, para poder me ajudou muito a pensar umas coisas, inclusive na dimensão daquilo que eu estudo, né, no que eu fiz no meu mestrado, que são os catadores de materiais recicláveis, né, que essa coisa que você falou, né, professora, né, dessa coisa da informalidade, como ela está coordenada, né, por essa acumulação do capital, né? Então, isso ajuda a pensar umas questões interessantes. Mas a minha pergunta aqui, também eu queria ouvir, né, a sua leitura sobre isso. Se para ele, né, essa perspectiva de que o desenvolvimento, o subdesenvolvimento, a dependência, né, ele faz parte desse processo, né, da própria acumulação do capital, da própria reprodução do capital, né? E se ele nega essa perspectiva do etapismo, se ele nega, né, inclusive as próprias leituras neodesenvolvimentistas e tudo mais, como pensar, né, a partir de Chico de Oliveira a transição, a superação do capitalismo, né? No texto aqui a gente não deu para, né, apreender isso, mas eu queria escutar, até mesmo porque ele tinha uma intervenção muito, né, forte, né, da conjuntura, né, e tudo mais. Então eu acho que isso é uma preocupação, né, dos partidos marxistas, comunistas, da esquerda em geral, pensar esses processos de transição, né? Como é que se daria isso, né? Tem isso na obra, né, do Chico de Oliveira, assim, tem. Eu queria escutar um pouco disso, assim, se for possível. E, de toda forma, muito obrigado aí pela exposição. Imagina. Maria Augusta, né?
Isso eu falo agora ou você prefere responder a primeira pergunta? Não, fala, Maria Augusta, fala sim. Tá bom, você está me ouvindo? Sim. Então, boa noite, gente. Boa noite. Agradecer a professora Cibele, foi muito bom a exposição, e quem foi também teve um contato próximo com o Chico, né? Acho que você foi orientanda dele. Então, é um momento muito bacana, né? Eu estou, inclusive, no estado... Eu não fui orientanda dele, mas eu fui parte dos fundadores do Senedic. A gente dizia que tinha os filhos fundadores. Éramos eu, o Carlos, o Leonardo e a Ana Amélia, os 4 filhos fundadores. Enfim. Eu me desculpei no início por ter dado essa informação errada no primeiro encontro. Não, mas de coração eles eu estão fui. Tão associados que é fácil acertar o nome dele que a gente imagina que... Depois eu vou contar umas histórias para vocês. Fala, Maria Augusta, mas fala. Vamos lá. Indiretamente foi, não foi uma fake news, não, tudo bem. Então, eu sou nordestina, sou potiguar do Rio Grande do Norte, mas estou na terra do Chico, aqui no Recife. Eu sou assistente social e estou fazendo doutorado de serviço social. Inclusive, eu pesquiso sobre a desigualdade regional. Pesquisei sobre a desigualdade no Nordeste, do século XXI, no mestrado, e agora no doutorado, pesquisando sobre o Norte e Nordeste. E não tem como não ler Chico, né? Inclusive, o que o David estava falando, que você também fala, que é muito escasso, né, na produção marxista esse debate regional, e o Chico ele dá uma contribuição e num momento histórico muito importante, né? Quando ele escreve Elogio para a Religião é 77, no meio da ditadura, e que apesar de fazer tanto tempo, né, ainda é um clássico, inclusive a proximidade entre as obras, né? Acho que a exposição que você fez, inclusive, colocou essa linearidade. Sem a crítica, a Razão Dualista de 72, ele não teria escrito Elogio em 77. A minha pergunta é mais para trazer para a atualidade o Chico. Assim, esses dois, né, essas duas obras dele são incríveis, mas tem outras, como você citou, né, a Metamorfose da Ribaçã, já penso o Nordeste depois de Sudene, nos anos 90, chegando nos anos 2000, então já tem outras dimensões da questão regional. E mesmo, né, depois desse artigo, ele ainda tem outras contribuições. Estou aqui com um livro que foi uma edição da Boitempo muito interessante, que é Crítica à Razão Dualista e o Ornitorrinco, né, que ele é como se ele já atualizasse, ele faz a relação entre a crítica à razão dualista e o que virou o Brasil, né, que ele fala dessa questão do binômio, de como o arcaico, né, o moderno, aliás, se alimenta do arcaico e como isso, na verdade, não é uma dualidade. E o que é o Brasil, essa economia que é uma mistura de um bicho estranho, como o ornitorrinco, né, que é, enfim, põe ovos, mas também é um mamífero, essa criatividade que ele tinha. Então, a minha questão é mais para que você coloque assim, o que o Chico, o que o pensamento dele, as últimas contribuições dele, infelizmente ele já faleceu, mas ele deixou um amplo legado, até mais atual, né? Acho que, não sei se a última obra dele foi aquele do Brasil, uma biografia não autorizada, se teve outra. Isso. Mas, assim, o que ele deixa para a gente pensar, inclusive, o século XXI, porque essas obras dos anos 70 são incríveis, mas ele está pensando mais naquele contexto histórico, né? E como essa questão do tradicional, do arcaico com o moderno, com tanta tecnologia, mas também tanta desigualdade no Brasil, como é que a gente consegue pensar, né? As contribuições de Chico para o século XXI e para esse Brasil, né? Que infelizmente nesse binômio. Então, é isso, e agradecer pela exposição. Bom, e trazer o debate da desigualdade regional, acho que é muito interessante também. Desigualdade regional também é assunto marxista, e isso é central. Claro. Eu faço assim, Davidson, eu respondo as duas, depois tem mais uma da Bruna aqui no chat. Ótimo. Tá, então eu respondo essas duas, depois eu respondo a da Bruna, tudo bem? Perfeito. Olha, Luiz Paulo, como é que o Chico pensava a superação do capitalismo? Ele pensava a superação do capitalismo através da Revolução Operária, que não necessariamente seria uma revolução como a Revolução Russa, tá? Acho que a forma dessa revolução, eu acho que ele não chega, por exemplo, tem um momento nos anos 90 em que ele começa a pensar o que ele chamou de modo social-democrático de produção, que era um aumento da participação operária, um aumento da democratização, inclusive das esferas produtivas. Logo depois, loguinho depois, quando
quando o governo Fernando Henrique amadurece e mostra a sua face mais cruel, né, com a greve dos petroleiros, por exemplo, com a repressão maciça aos sindicatos. E o governo Lula começa sem uma ruptura importante com o governo Fernando Henrique, esse modo social-democrata desapareceu totalmente. Mas tem textos, por exemplo, Quem Canta é Internacional, né? E textos que ele escreve, por exemplo, na Era da Indeterminação. Tem um texto chamado Do Momento Lênin, em que o Chico fala, eu acho que ele precisava desesperadamente de esperança naquele momento, porque ele tinha rompido com o PT, tinha sido extremamente difícil, ele não rompeu, não, ele foi expulso. Mas, enfim, ele foi uma expulsão branca, mas foi isso que aconteceu, né? O PT não suportou a denúncia e se deu ao luxo de expulsar o Chico de Oliveira, mas, enfim, não vou nem entrar nos pormenores, foram bem sórdidos, inclusive. O que acaba acontecendo no momento Lenin? O Chico diz assim, quando acontece a Revolução Russa, não é o proletariado maduro, um proletariado cuja expressão política está muito clara, que faz a revolução, não é o proletariado do passado, não são as classes do passado, são as classes do futuro que fazem a revolução, né? Enfim, então, essa aposta na transformação está colocada o tempo todo, embora as possibilidades concretas dessa transformação se operar a partir da construção das classes como sujeitos políticos fosse cada vez mais difícil, cada vez mais truncada. A palavra truncamento é uma palavra importante nessa produção do Chico. Truncamento e rebaixamento. Né, Maria Augusta? Também para você. Né? Da crítica para o ornitorrinco, é isso que o Chico está constatando, um rebaixamento de tudo, das expectativas, das formas de sociabilidade, das formas de experiência de classe, né, do solo concreto dessa experiência de classe que estava sendo erodido de todas as maneiras. Né? Então, acho que é isso, ele estava pensando nessa revolução de classe e ele estava pensando na luta de classes como possibilidade, sem isso, e repetindo Lenin, é a barbárie. E eu acho que o ornitorrinco já é uma espécie de antevisão da barbárie. Né? Barbárie essa que, no período Bolsonaro, para mim, ficou absolutamente explícita, clara e explícita. Assim, sabe? Quer dizer, o ornitorrinco é o Brasil de Bolsonaro. É dominação sem política, no sentido da grande política, no sentido da ação política, né? No sentido de uma política de classes, de uma política que nasce da luta de classes. Mas eu acho que até o fim da vida ele manteve essa esperança cada vez mais pálida, essa aposta cada vez mais pálida na Revolução. Né? Acho que sim, acho sem dúvida nenhuma. E no momento Lenin, isso é absolutamente explícito. Lembrar que o momento Lenin é uma das últimas coisas que ele escreve, depois tem o Hegemonias Avessas, o Jeitão, né? E Brasil, uma biografia não autorizada, que já é uma coletânea que o Rui organiza, né? O Rui Braga organiza. E aí ele ele ficou muito doentinho, né? Ele ficou fazendo diálise, foi muito difícil. Maria Augusta, olha, acho que você conhece a Bahia de Todos os Pobres, né? Você conhece esse texto? Então, esse texto é uma pesquisa que foi feita pelo SEBRAP na Bahia, nos anos 70, acho que 70, fim dos 70, tem Vilmar Faria e tem o Chico também. Né? Então, tem todo um conjunto de intelectuais baianos que dialoga muito fortemente com o Chico em cima da questão regional, nesse texto, exatamente, a partir desse texto, Bahia de Todos os Pobres. Então, tem a elegia e tem a Bahia de Todos os Pobres. Né? A questão das metamorfoses de arribação,
coloca uma outra dimensão que ele vai trazer já nos anos 80, 90, em diálogo com a Escola de Regulação Francesa, que é a questão do fundo público, né? A disputa pelos fundos públicos. E aí o Nordeste, nessa disputa, como fica a situação do Nordeste nessa disputa de fundos públicos. E aí, de novo, olha só que coisa interessante, o fundo público é exatamente a figura pela qual o Chico vai pensar, por exemplo, a materialidade dos direitos, tá certo? É disputa de fundo público. Vai pensar a questão do Estado, é uma coisa absolutamente material, né? Somos marxistas, enfim, estamos pensando nesta base material. O que é, por exemplo, subsídio? É disputa por fundo público. Tá certo? E aí a questão regional, ela está fundamentalmente vinculada a essa disputa de fundos públicos, né? Agora, tudo isto ancorado no solo das desigualdades brasileiras. Então, na elegia, quando ele diz assim, ó, o Brasil virou Nordeste, uma parte daquilo que estava no Nordeste não está mais no Nordeste. É desigualdade que se espalha e que se estrutura, por assim dizer, acaba estruturando uma matriz de sociabilidade por todo o país. Né? E, nesse sentido, tem uma dimensão trágica e melancólica, claro. Né? Por quê? Porque a Sudene era uma esperança que se frustra, chega a Revolução e é outra coisa que acontece, né? E a modernização conservadora, de certo modo, também frustra um processo pelo qual as classes vinham se organizando, amadurecendo, se colocando. A própria Revolução tem a ver com isso. Revolução não, né? Não chama Revolução, chama golpe civil, civil-militar de 64. Tá? É o Fernando Henrique que chamava de Revolução. O Chico não. O Chico chamava de modernização conservadora. Então, a questão regional ela é fundamental. Ela é fundamental até porque a reprodução desse supostamente arcaico é parte constitutiva desse moderno. É parte constitutiva desse processo, realização desse processo de acumulação nas suas faces industrial e agora financeira. E agora é um outro momento. É um outro momento. Com ou sem processo de industrialização, a verdade é que você teve uma reprimarização muito importante da economia brasileira, a tal ponto que os economistas têm percebido não apenas que a finança está no DNA das empresas, como o fato de que esta desindustrialização e essa reprimarização vinculada ao capital financeiro, que é commodity, é mercado de futuros, isso tem tudo a ver com uma nova face da dependência brasileira. Por um lado. Por outro lado, é mais perverso ainda, né, Maria Augusta? Porque aí você tem a financiarização das políticas sociais. E aí é capital financeiro produzindo moradia popular e produzindo dívida e produzindo securitização e apreensão da casa se você não paga, que é uma grande novidade do Minha Casa Minha Vida. Né? Eu acho que o Chico chegou a perceber claramente isso, claramente. E chegou a perceber de que maneira, então, você tem, por exemplo, nessa disputa por fundo público, o que foi Minha Casa Minha Vida? Você produz o mesmo tipo de moradia no Piauí, na Amazônia, no interior do Recife e no Rio Grande do Sul. Que legal, né? Que bom. Porque, enfim, você tem climas diferentes, populações diferentes, déficits diferentes, tudo diferente, com a mesma MRV-lândia, às custas de fundo público apropriado por essas empresas que abrem seu capital na Bolsa e que fazem de terra o seu ativo financeiro. Mas o iFood consegue ser pior.
porque o ativo financeiro da iFood é o número de entregadores. Então, 250 mil, 300 mil, né? Enfim, não sei se é pior, mas é pelo menos tão ruim quanto. Bom, posso passar para a da Bruna? Tudo bem? O ornitorrinco, o setor informal apenas anuncia o setor formal. Exatamente. O que o Chico percebe no ornitorrinco? Ele percebe o fim do horizonte de integração pelo assalariamento. Tá? Mas o assalariamento formal, né, carteira de trabalho, a cidadania regulada pela carteira de trabalho, o horizonte de formalização dessa força de trabalho se inverteu. É o informal que é o horizonte do formal e não o contrário. Mas mais do que isso, quando você associa tudo isso à era digital, e você tem toda a razão de trazer essa era digital, que no caso do Chico ele vai chamar de revolução molecular digital, muito por influência e por um diálogo rico e interessante com Leimert Garcia dos Santos, que é uma figura que foi muito importante na vida do Senedic. O que o Chico vai mostrar? Não só que acabam os postos de trabalho, mas que você tem a emergência de um trabalhador just in time, ou seja, de um trabalhador sem jornada. E isso, Bruna, se cumpriu integralmente. Isso se cumpriu integralmente. Quer dizer, se você pega os trabalhadores plataformizados, eles não têm o limite da jornada. Desapareceu o limite entre o trabalho e não trabalho. Assim como eles não têm instrumento de trabalho que não seja um instrumento deles. Isso aqui, ó. Esse instrumento particular de tortura, né, acoplado ao corpo, né, que é um instrumento de tudo, de encontrar o trabalho, saber que hora vai trabalhar, se logar, como eles dizem, né, se plugar, se logar, é uma matriz de subjetivação, né? Então você pega essa coisa inacreditável de fake news, redes sociais, não sei o quê, e você pega um fenômeno como o Pablo Marçal, ele é perfeitamente compatível com isso. Perfeitamente. Ele não existiria sem isso. Né? Do Carluccio ao Pablo Marçal, passando por essa mulher que como é que é? Do Partido da Mulher Brasileira, que horror, gente, que horror. Que é a grande candidata do Bolsonaro em Curitiba. Né? Então, você tem todo um conjunto de transformações das formas de sociabilidade política que a gente não está sabendo enfrentar. Não está. E não por nossa culpa, porque a aceleração desse processo é vertiginosa, de fato. Né? É vertiginosa. E aí você tem essa coisa que o Christian Dunker, por exemplo, chama de pós-verdade. Por quê? Porque a materialidade, algum regime de verdade, alguma correspondência entre o discurso e o fato, é perfeitamente passível de desaparição. Né? Então, é muito impressionante, isso é muito impressionante. Você pega o discurso do Marçal contra os comunistas, que são, sei lá eu quem, que ele vai identificando, é uma loucura, é um delírio. Né? Mas é um delírio que cola, e é um delírio que pode acontecer sem nenhuma ancoragem, né? Nisso que a gente chama, talvez ainda ingenuamente, de realidade. Então, você tem toda a razão. Esse ornitorrinco tem a ver com esse novo momento das forças produtivas, que, aliás, nascem da guerra, né? Nascem das forças destrutivas, nascem da destruição, mas vira a força produtiva, que transforma o mundo da produção e que se acopla ao exemplo que o Chico sempre dava, era com o vendedor de latinha da Ambev nos estádios de futebol. Não por acaso, né? Pelo lugar da Ambev e dos seus proprietários majoritários
na consolidação de um certo padrão do capitalismo brasileiro. Fala, Davidson. Enquanto a gente aguarda novas intervenções do público presente, eu queria só relembrar aqui que nós contamos no site Marxismo 21 com um dossiê onde é possível ter acesso a uma relação de textos do Francisco de Oliveira e também há um drive onde a gente pode baixar várias de suas obras, tá? Então, fica aí a sugestão. E um dos textos citados aqui pela Cibele, que é as Metamorfoses da Arribação, ele pode ser baixado no site da revista em que foi publicado, que é a Novos Estudos Sebrap. Então, fica aí os 2 links. E o Pensar com Radicalidade e Especificidade está na Lua Nova. Perfeito. Tá. Tem também um texto muito interessante dele, que é a Hegemonia Inacabada, né? Onde ele vai mostrar essa dissonância entre a hegemonia econômica de São Paulo e a sua dificuldade em se constituir como um polo de hegemonia cultural no Brasil, né? Vale a pena a leitura também. Esse texto é muito interessante. Muito. Bruna, só mais uma palavrinha, eu também acho de uma crueldade impressionante. Mas deixa eu só te falar uma coisa que eu estou muito desconfiada, muito. Eu acho, Bruna, que essas empresas de plataforma têm um modus operandi em que o processo de reprodução da força de trabalho foi para o espaço, sabe assim? Então, é mais ou menos assim. Se acidentou, morreu, foi cancelado, bom, tem mais 100 pessoas para entrar no seu lugar. Então, dane-se. E acho que este padrão de desigualdade é um pressuposto dessa forma de operação no mundo inteiro, mas no Brasil isso está acontecendo de uma maneira impressionante. Não é à toa que, por exemplo, se você pegar os entregadores de bicicleta em Paris, eles são negros das colônias subsaarianas. Se você pegar em Portugal, eles são bangladeshianos, paquistaneses. Se você pegar em Londres, eles são brasileiros. E no Brasil, eles também são brasileiros, né? Pobres, pretos, periféricos e jovens, que saem das suas casas todo dia para morrer. E eu acho que esse é um dos pressupostos desse tipo de funcionamento, desse tipo de empresa. Eu acho de uma crueldade inacreditável, né? Isso, quando você soma isso, a violência de Estado no Brasil, né? A Operação Verão, sei lá como chamam, a enésima operação do Tarcísio no litoral, resgate, verão, não sei o quê, fica muito claro, né? A clivagem entre a produção da vida e a produção da morte. Cibele, pretos, pobres, periféricos, jovens, mulheres, com Chico de Oliveira, e pensando no tema da aula, nordestinos? Sem dúvida, ele tem um texto, a elegia a São Paulo, não sei se chama, Oração a São Paulo. Você conhece esse texto? Não. É lindo. É assim, é no dia que ele ganha o título de cidadão honorário, né? E aí ele escreve uma oração a São Paulo, ele faz um elogio a São Paulo, que ele chama essa polis desfigurada, essa polis do avesso. E aí ele comenta um pouco o migrante, né, nordestino em São Paulo. Exatamente nesse lugar e nesse papel, né? Como parte dessa grande reserva de força de trabalho, como parte constitutiva desse morador das periferias, desse trabalhador empobrecido, precarizado. É muito interessante o texto, muito bonito. Muito Tem bonito. um trecho do Elegia, né?
inclusive está na bibliografia indicada, né, a passagem está na página, na passagem da página 162 para 163 da versão que foi disponibilizada, né, e diz assim, a conversão da região do café em região da indústria começa a redefinir a própria divisão regional do trabalho em todo o conjunto nacional. Seu papel nessa divisão regional do trabalho, no que respeita à região Nordeste, passa a ser, de um lado, sistematicamente, a reserva do Exército Industrial de Reserva. As migrações Nordeste-São Paulo chegam a constituir um formidável contingente que vai suprir os postos de trabalho criados pela industrialização e contribuir para manter baixos os níveis de salário real de toda a massa trabalhadora. Uhum. Agora, eu acho que tem... Ele pensou pouco, gênero, eu acho que ele pensou muito pouco e pensou pelo ângulo da reprodução, né? Não estava na pauta. A questão racial, ele pensou à luz da escravidão, sem dúvida, e eu me lembro muito dele dizer assim, continuamente, a questão não é o passado, mas é a maneira como o passado se torna presente no presente, que é uma coisa que eu não posso me esquecer. Por quê? E aí ele dizia, porque se a questão for o passado, bom, você não muda o passado, né? O que você consegue mudar é a maneira pela qual esse passado se atualiza, ou não. E a grande questão é a desigualdade, né? É a desigualdade brasileira. Essa é a grande questão. É essa e a expansão e a realização específica do capitalismo no Brasil, com toda a sua face cruel. Hoje é cruel, mas olha, Bruna, queria te dizer que foi sempre cruel. Foi sempre muito cruel, né? Essa acumulação primitiva tornada um eixo estruturante do capitalismo brasileiro é de uma crueldade a toda a prova. E a gente vê genocídio todo dia, né? Não é que acabou, não acabou. Não acabou. É isso, gente. Espero que eu tenha podido esclarecer. Só mais uma... Maria Augusta, vou contar para você assim, como é que era a minha relação com o Chico de Oliveira. Eu fazia comida diet para ele, eu fazia geleia para ele. Eu ia na casa dele ficar com ele, levava um pouco para comer fora. Era um pouco assim, era um pouco uma relação de filho, né? Era uma proximidade muito afetiva. Então, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de falar sobre ele, porque a minha relação com ele era uma relação de muito afeto, de muita proximidade deste ponto de vista, sabe? Assim, eu dava carona para ele e a gente conversava muito, muito nesses trajetos de ida para a USP, volta para a casa dele, nesses almoços, nos lanches com comida diet, porque ele tinha uma diabetes severíssima, né? E essas diabetes comprometeu muito a saúde dele. Então tinha essa coisa de cuidar um pouco, de sair com ele no Dia dos Pais, era um pouco assim que a gente se relacionava, né? Então, é sempre muito difícil falar dele, porque ele foi o que me sobrou de pai. Então, difícil essa perda para mim também. É isso, gente. Obrigado. Ia perguntar sobre a diferença principal do pensamento do Chico, a teoria da dependência. Tá, lembrei do posicionamento dele sobre o Lula, foi bem contundente e depois apropriado pela direita. É verdade. Foi um dia bem difícil esse, Gabriel. Ele tinha acabado de sofrer essa... na verdade, ele denunciou... O que ele denunciou? Ele denunciou o uso de fundo público. Né? Foi isso que ele denunciou. Ele denunciou, inclusive, um conjunto de sindicalistas e tal, e a reação foi muito ruim. A reação foi muito ruim. Eu até entendo, enfim, o Lula já estava montando seu primeiro governo e tal, e ele foi muito incisivo no Roda Viva. Se eu não me engano, ele chamou Lula de mau caráter. Acho que foi isso.
e depois a direita se apropriou disso. Mas eu queria lembrar que em 2014, né, depois de tudo isso, depois do fato de que, de fato, ele não tinha nenhuma proximidade com a Dilma Rousseff, nem histórica, nem coisa nenhuma, a Dilma visivelmente é uma pessoa vinculada a uma posição desenvolvimentista. Quando a Dilma vai se candidatar para o seu segundo mandato, o Chico foi à PUC e sentou no palco do Tuca fazendo a campanha da Dilma. Então, assim, ele foi praticamente expulso do PT, foi muito difícil, foi muito complicado, ele foi muito ameaçado, muito. Inclusive economicamente ameaçado, reagiu, mas, quando foi preciso apoiar, apoiou. E apoiou porque, para ele, esse marxismo não era só uma posição teórica, era uma posição política. Era uma exigência, como ele dizia. Era uma exigência ética e política. Mas é isso. Muito bem, Gisele. Desculpe, muito bem, Sibeli. Foi uma noite de muita aprendizagem. Eu fico extremamente honrado com a sua presença. Queria dizer que essa aula, assim como as demais, ficarão gravadas no nosso canal do YouTube. Nosso grupo de estudos resistiu a essa ferramenta, mas a gente realmente se rende porque é a possibilidade de deixar gravado e contribuir para a difusão do pensamento de importantes estudiosos, né? Então, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, né? E com a proposta que a gente montou, eu acho que dá uma proposta que dá uma certa coesão, uma certa foco nos pensadores marxistas brasileiros dentro de uma proposta muito específica, que é essa, né, de pensar temas que supostamente não teriam dado contribuições, e acho que hoje a gente sai daqui com muitos elementos, né, a partir do Francisco de Oliveira, entre tantas outras contribuições que ele nos deu, a de pensar a questão regional, que é uma questão urgente, que está agora, desde as últimas eleições, tem sido frequentemente visitada, mas muitas vezes de modo precário, sem a devido instrumental teórico, né? Eu creio que o Francisco de Oliveira, com esses dois brilhantes textos, ele nos dá contribuições fundamentais. Muito obrigado, Sibeli, pela sua presença, foi um prazer enorme te escutar mais uma vez, e a gente se encontra na semana que vem, com a aula número 4 do curso, outro tema muito importante, o racismo, e um pensador também de enorme relevância, que é o Clóvis Moura, e ministrará essa aula a professora Cristiane Sabino de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu me despeço de vocês, com um forte abraço, eu vou parar a gravação. Parabéns pela iniciativa, viu? Parabéns mesmo. Obrigado, Sibeli. Logo compartilharei contigo também os links das demais aulas. por favor, faça isso. Tchau, Obrigado, gente. Boa noite.